não tenho nenhum propósito e nenhuma esperança de derrubar Silas Malafaia. O meu propósito aqui é semear a verdade em meio a essa mentira descarada que tomou conta dos poderes eclesiásticos, do poder político, do poder financeiro, ou seja, é o mundo caído sendo entronizado. Ao invés da gente ir para aquilo que Jesus disse, o mundo é caído, vocês não serão tirados do mundo, mas vocês serão livrados do mal, porque vocês deveriam ser um livramento cotidiano do mal sobre outras vidas. Né? Mas parece que amaram demais o mal e o estão domesticando. Veja só. Povo abençoado do Brasil, nesse vídeo eu vou falar sobre Bolsonaro, Renan Calheiros, CPI e a safadeza. A senha já começa. Ele vai falar dessas pessoas e a safadeza. Porque tudo que ele vai falar aí não é safadeza apenas dele. Safadeza inescrupulosa de Renan Calheiros para incriminar o presidente na CPI. Se Renan fez a opção de apoiar Lula em 2022, é um direito dele. Quando ele vem com esse papo de Renan apoiar Lula em 2022, isso é uma estratégia dele, porque na cabeça de Silas Malafaia, Lula é todo o absurdo do universo. O problema é que não adianta Malafaia tentar blefar. Eu, pessoalmente, não tenho essa vontade de ver Lula presidente da República. O problema é que o governo Bolsonaro se mostrou tão maldoso, se mostrou tão institucionalmente corrupto, que não adianta ele falar mal de Lula. Lula virou anjinho perto de Bolsonaro. Porque o que a população consegue discernir é que nos governos que ele fala que é de esquerda, que é de Satanás, que é não sei o quê, foi nesses governos que a população teve pelo menos algum tipo de contemplação. No governo Bolsonaro não há nada que se contemple em relação à população. A população não existe no governo Bolsonaro. É interessante que ele vai ficar fazendo esse contraste entre Renan e Bolsonaro exatamente nas últimas horas onde muitas corrupções gentis de Bolsonaro vai acontecendo. De maneira que Bolsonaro é aquele presidente que assina as coisas com caneta Bic, mas ele participa de um jantarzinho onde ele come um bife aí, onde o quilo é R$300, no meio de uma população a quem ele quis dar apenas R$150 de auxílio emergencial por pura politicagem, porque por ele e por Paulo Guedes nem isso ele daria à população. Mas ele se dá ao luxo de, como presidente, dar mais este mau exemplo, de comer um bife de R$300. Só que Malafaia quer desviar isso tudo para isso aqui, ó. Eles se merecem. Agora, fazer cretinice para incriminar o presidente, não. Olha, a pergunta absurda e cretina de Renan ao ex-ministro da Saúde, Nelson Tach, perguntando ao ministro qual foi a frase de Bolsonaro que produziu a explosão da pandemia. Que pergunta cretina! Vamos ver a pergunta e olha a resposta do ex-ministro. As mais célebres frases foram: e daí? Quando as mortes somavam 5.000, não sou coveiro. E até o convite para um churrasco quando chorávamos já 9.000 mortes. Quais declarações Vossa Excelência, como médico, reputa mais graves para a explosão do contágio? Senador, aí eu vou ser técnico mais uma vez. Por favor, é tudo que nós queremos. Esse tipo de avaliação, esse tipo de mensuração, ele tem que ser feito de uma forma muito científica. Porque eu consegui projetar a partir de palavras o quanto isso impactou em mortalidade, é muito difícil. É muito difícil. Vamos lá para as estratégias do senhor Silas Malafaia. Primeiro, ele está querendo desqualificar. A CPI está investigando várias coisas em relação ao governo Bolsonaro e ela está descobrindo que o pastor é secretário, falso profeta, advogado do diabo, do espírito anticristo. O que ele faz? Qual é a imagem com a qual ele trabalha? E trabalhar com a imagem é típico de anticristo. Ele esquece todas as outras coisas que estão sendo demonstradas na CPI da Covid e ele pega aquela que tem a menor importância. Porque isso aí que ele está mostrando para o grande público é o que teve de mais rasinho nas investigações da CPI. Há coisas muito mais graves acontecendo lá.
né? Há coisas graves como o presidente fazer reunião para querer que se mude alguma coisa em relação à hidroxicloroquina, cometendo crime, quase que praticando a medicina sem ele sequer ser formado. Tem muitas outras coisas lá. Hoje mesmo o presidente da Anvisa, ele mostrou como que aquela japonesinha que fica defendendo as questões, como que ela acabou trabalhando errado para o governo Bolsonaro, né? Mas o que que Silas Malafaia faz? Ele pega o mínimo, é como se fosse colocar a formiga diante da luz para ela produzir uma sombra imensa que parece um monstro, mas é uma formiguinha. Mas mesmo nesta formiguinha existe uma situação muito grave, porque a pergunta que o Renan Calheiros fez tem tudo a ver com aquilo que Jesus queria que a gente entendesse. Jesus disse: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que proferir palavras profanas contra o seu próximo, ou seja, qualquer que chamar o seu próximo de nada, é assassino, está passível de juízo eterno, inclusive. Em outro momento ele diz: de todas as palavras frívolas que os homens proferirem, delas darão conta no dia do juízo. Jesus também disse, revelando-se a João, que as bestas que iriam aparecer na história, uma característica lhes seria comum. Bestas têm uma boca arrogante e que profere blasfêmias. Se tem uma característica que é inarredável de Bolsonaro, é que ele tem uma boca arrogante e que profere blasfêmias. Apocalipse 13, versículo 5. Querendo dizer o seguinte: palavras neste contexto têm o poder de matar. Porque muitas coisas que os brasileiros deixaram de fazer durante a pandemia foi vendo o senhor presidente da República banalizando, aglomerando, zombando da máscara, dizendo que quem morreu de Covid, quem está em luto com a gente, isso é frescura, vão para frente, dizendo que economia é vida, quando Jesus dizia: olha, a vida é maior do que o alimento e o corpo é mais importante do que as vestes. Então a economia não é vida para Jesus, não é não. Claro que Jesus disse isso para pessoas que teriam de aprender a andar confiando nele. Eu até entendo então o Bolsonaro, um homem que não tem o Espírito Santo no coração, ficar desesperado por questões econômicas e eleitoreira. A blasfêmia é um pastor vir a público dizer que palavras de Bolsonaro não têm o poder de matar. Só tem. É crime de responsabilidade do presidente não apenas não acudir à nação, como dar esses maus exemplos com suas palavras, porque palavras do presidente pesam sim. O Brasil estaria saindo da pandemia se esse presidente tivesse outro tipo de palavra. Mas como ele é arrogante e ele é blasfemo, e agora ele encontrou o seu falso profeta para ficar defendendo os seus crimes contra o amor de Deus. Deus abomina quem não ama o próximo. E o Bolsonaro é aquele homem que divide, ele é diabolos. Ele está lá entre aquela sétima coisa de Provérbios 16 que Deus abomina, que é promover contenda entre irmãos. É o que o Bolsonaro faz, ele promove contenda contra tudo e todos. Ele que foi eleito dizendo que queria unificar, ele só divide, ele divide até os inimigos. Até o agronegócio que adora, que o protege, fica assustado com o tipo de coisa que não apenas ele fala, mas ele provoca com as suas falas. A sua fala provocou, inclusive, a última crise entre a China e o Brasil, na questão de enviar insumos para fabricar a vacina da Covid. Então, palavras neste contexto matam sim. E Malafaia é blasfemo de querer desvirtuar a sua atenção dessa questão. Nós pagamos um presidente para ficar cometendo crimes de responsabilidade, para induzir as pessoas à morte. Até na minha família, pessoas andaram seguindo o conselho do presidente. E ó, eu suspeito que andaram se intoxicando, mas elas fazem tudo caladas, porque o médico que não aceitasse receitar hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina eram médicos comunistas, fruto das palavras do presidente. E isso é tão sério para a palavra de Deus que uma das coisas que o Espírito Anticristo faz é o cara ter uma boca arrogante e blasfema. Isso está na palavra que Silas Malafaia anda negando em favor do seu ídolo. Imagine se alguma frase produz explosão de pandemia. É muito cínico e cretino. Ele está perguntando se alguma frase produz explosão. Produz? Malafaia, você é um pastor evangélico, prega a palavra para as pessoas, diz que a palavra liberta, a palavra de Deus em nós liberta,
e as nossas palavras contaminadas matam. A pandemia seria muito menor no Brasil se não fosse Bolsonaro falando em nome das entidades que o habitam e que o cercam e que inclusive cegou o seu entendimento, senhor Malafaia. Jesus disse, olha, vocês se orgulham de nunca ter matado ninguém, né? Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, te digo, Jair Messias Bolsonaro, aquele que chama o seu irmão de raca, de nada, que chama a ativista lá de pirralha, que chama a Maria do Rosário de vagabunda, aquele que chama o seu irmão de coisa nenhuma, já é passível de condenação diante de Deus, disse Jesus no Evangelho de Mateus. Mateus registrou isso. Você se orgulha de não ter matado ninguém na prática? Você vive matando com as suas palavras, com os seus racas emitidos, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração, e o seu coração está cheio de morte. Só que é uma morte disfarçada de economia é vida. Aí as pessoas morreram e você está falando de economia é vida. Homem mortífero, genocida. Jesus te chamaria de genocida. Jesus você não pode prender, não é? Porque Jesus está chamando aqui quem chama o outro de raca, de genocida, assassino, homicida, feminicida, porque essas são as suas palavras. Então eu estou falando aqui, né, não são nem as minhas palavras, são palavras de Jesus. Deus em pessoa, Deus no qual você diz acreditar, mas que mostram como as suas palavras, Senhor Messias brasileiro, são palavras de morte e provocam mortes. Então não tem saída para você, Bolsonaro, porque ainda tem mais uma coisa que Jesus mostrou para João, o apóstolo, nas suas muitas revelações do Apocalipse, que tem a ver com o espírito que te habita, que é o espírito do anticristo. Ou seja, é um espírito que defende tanto um cristianismo exatamente por ser anticristo. Porque gosta muito de cristianismo exatamente por não gostar de Cristo. Gosta muito de falar de Jesus porque odeia Jesus. Cita muito versículos bíblicos, os que são de seu interesse, porque odeia a palavra eterna de Deus. Aí falam palavras assassinas porque não creem nas palavras que trazem vida eterna, amor, assumir as práticas de misericórdia. Isto que eu estou dizendo é bíblico para quem gosta do livro Bíblia, e isto é palavra eterna de Deus. Palavras matam. Jesus disse, está se orgulhando porque nunca enfiou a faca em ninguém, Bolsonaro, pois você matou a muitos com seus racas, com as suas nulidades, e até quando você liberava dinheiro, libera dinheiro no dia e sai no outro, no meio da multidão, em manifestações, zombando da normalidade da saúde pública. De maneira que não são só palavras, são atitudes persistentes dessa boca blasfema e apocalíptica, conforme a revelação da palavra da Escritura eterna. Como que um cara decai? Um pregador da palavra está dizendo que palavras do presidente não têm o poder de aumentar a pandemia. Está constatado que elas tiveram. Claro, talvez o pessoal da CPI não vai conseguir provar isso, mas é claro que tanto Bolsonaro quanto Silas Malafaia vão penar num juízo que vem do céu. É por isso que Jesus diz que publicanos e meretrizes vão entrar antes de nós no reino do céu. Sabe por quê? Porque publicanos, meretrizes, moniques, eles são tão julgados pelas nossas palavras que a gente acaba forçando uma justificação diante de Deus. Agora, Malafaia e Bolsonaro, que não são julgados pelas pessoas, não vão ser condenados nem pela CPI, isso significa que uma grande e eterna condenação pode os estar aguardando. Eu falo isso com a gravidade da consciência que eu tenho das coisas celestiais. Coisas celestiais que o pregador anda desconhecendo. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.